Oi, gente amiga da Dublagem Brasil. Eu estou aqui nessa entrevista, mas quero mandar um abraço para vocês todos que frequentam aí, que entram para dar uma olhadinha. Nós dependemos de vocês saberem, opa, vamos lá ver o que o Silvio falou. Assim nós vamos para frente. Nós, a dublagem, também vamos. Beijão para vocês. Eu comecei a dublar, fui levado pelas mãos do Older Casarré, um amigo, um irmão, um pai, que morreu com uma bala perdida há um bom tempo já. E fui levado a conhecer a dublagem. E pela primeira vez na vida, porque eu não conhecia nada de dublagem, eu era um ator que transpirava muito. Quando acendia os holofotes começava a brilhar a testa, então precisava passar uma esponjinha e tal. Até quando o Sweet falava, olha, dá uma secada na testa do Silvio que está brilhando. Lá vinha aquela bichinha toda contente e fazia para botar na minha testa, e eu já estava ficando muito íntimo dela, entendeu? Então, fui para a dublagem pela mão do Older Casarré. Fui num dia, conheci, e no dia seguinte fui fazer um convidado já, que era num filme chamado O Raptado, que é extraído de um romance de Stevenson. Eu fiz o James MacArthur, só que o James MacArthur é o loirinho de uma dupla antiga que tinha Havaí 5-0. Só que ele era menino. Aí eu dublei o dia inteiro, de 9 horas da manhã, junto com o Hugo de Aquino, um grande profissional. E foi esse o meu batismo. Dali pra lá, dali pra cá, eu pensei comigo, opa, descobri o lugar que eu quero, porque aqui eu posso transpirar à vontade, a bichinha não me persegue, e eu posso dublar à vontade, porque na voz não sai suor. Sua participação no Rio de Janeiro. Pois é, em 1976 para 77, eu fui para o Rio de Janeiro. Quem me recepcionou lá foi também um amigo, o Ionei Silva, que fazia o Tutubarão, que por uma dessas coincidências nasceu no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano que eu. Nós dois nascemos em 15 de março de 1942. Nós dois gostávamos e gostamos, não sei ele, mas eu falo por mim, nós dá uma bebericada, essa coisa aqui, entendeu? Essa coisinha aqui. Porque é uma maneira de passar o tempo. Tive grandes amigos de noitadas, tipo Jorge Pires, o Arquimedes Esdrázulas, o Daniel Boone e tal. Nós nos reuníamos. Você dirigiu filmes nos estúdios tradicionais? Então vamos lá. Para voltando. E eu fui para o Rio de Janeiro e o Ionei me apresentou lá na Herbert. E aí, depois de um pouco de tempo, passou tal, acabei dirigindo na Herbert Richard, dirigi na Telecine, na Dubla Vídeo, na VTI, que também parece que já fechou. Dirigi na Peri Filmes, uma casa assombrada que tinha freiras penadas que andavam pelo meio da casa, uma mansão aí em Laranjeiras. E fiquei no Rio 21 anos. Quando aconteceu a morte do Casarré com essa bala perdida, eu tinha, até hoje eu tenho, um menino que nós criamos porque é filho de sangue da irmã da minha mulher. Eu tenho mulher, eu gosto dessas coisas. Desculpe os outros, nada contra. Cada um no seu quadrado. Isso. E aí eu pensei imediatamente, ele tinha 6 anos, qualquer coisa por aí. Eu falei, meu Deus, se alguém, uma bala perdida pega esse menino, eu morro. Pô. Aí eu me mudei de repente, correndo para Botafogo. Comprei um apartamentinho daqueles, de qualquer jeito lá. No segundo dia que eu estava descendo de casa, parei na porta e falei, bom, deixa eu ver. Vou primeiro a dublagem, vou passar no banco para ver. Aí quando eu estava na portaria, lá de trás, disseram assim para mim,
E eu olhei, era o porteiro, vem cá, vem cá. Aí eu fui, pô, não, senhor, pelo amor de Deus, o senhor não fica parado aí na porta. O senhor está vendo aquela turma ali da direita? É a turminha do Dona Marta. E na direita, na esquerda, é o do Morro Azul. Um vende maconha, outro vende cocaína. De vez em quando, só de sacanagem, eles dão um tiro um na perna do outro. Eu falei, só de sacanagem. Aí pensei, pô, um menino desce aqui com alguém, toma um tiro e tal. Aí fiquei desesperado. Falei, sabe de uma coisa? Eu adoro o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é um Santos grande. Né? É uma Santos grande. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá que é um barulhinho bonito, gostoso. Olha lá, olha lá, olha lá. Que bonitinho. A Polícia Federal, malandro. Você não tá com nada aí, não? Não. Não, Então, nada. não tem, tá ali. Bonito, né? Legal, Tem que ficar dando uma olhada por aí. Mas, então, eu falei, sabe de uma coisa? Eu adoro o Rio de Janeiro, mas não dá mais para viver aqui. E aí voltei para São Paulo. Quando eu digo voltei para São Paulo, me desculpe os paulistanos, eu não gosto de São Paulo, Sampa, por uma razão, é muito você sabe com quem está falando, você sabe com quanto está falando, e eu detesto isso. Quando o cara bota o dedo na minha cara para dizer quem é, ou quanto, ou alguma coisa, eu mordo o dedo, porque eu não sei transferir de outra maneira. Então, falei, não, São Paulo não vou. E aí voltei para Santos, onde agora temos um apartamento próprio, baixinho. Temos a nossa vida, e minha família sempre foi todinha daqui. Nós somos portugueses, espanhóis, e que estou desde os avós aqui, então era justo que eu voltasse para cá, porque eu não posso viver longe da água. Eu posso não ir à praia, eu não estou queimado, posso não ir à praia, mas eu gosto de ver as pessoas passando molhadas e saber, e eles não gastaram nada e se divertiram. É a melhor coisa de uma cidade que tem praia, é dar essa brincadeira, dar esse grátis. A pessoa vai para a praia com a família toda, leva um saquinho de biscoito, um sanduíche, uma garrafa d'água e passa o dia inteirinho se divertindo nas nossas praias, nas praias do Rio, nas praias de Alagoas, enfim, nas praias do mundo. Então, voltei, quando eu voltei para Santos. Falei, não, eu vou ficar em Santos. Aí fiquei em Santos e ia dublar em São Paulo. Como eu tinha que subir praticamente todo dia, eu fiz o seguinte, eu ia para um hotelzinho que a gente já conhecia lá, e eu ficava 2, 3 dias lá, dublava 2, 3 dias lá, no quarto dia voltava para cá, aí ficava mais 2, 3 dias lá, voltava para cá, até uma hora que não deu mais para fazer isso, porque a idade também, sabe, ela vai chegando, eu estou prestes a ser escalado lá para cima. Portanto, vocês outros que querem me entrevistar, andem depressa, porque senão não vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo. Então a sua carreira está quase atingindo bodas de ouro. 49 anos, Bodas de um ouro. pouco. Mas nem por isso eu ganhei alguns prêmios que me parece que é dado a alguns já escolhido previamente por muito mais amizade do que por feitos. Mas isso são outros 500. Isso pode colocar, bem colocado aí, que alguém deve estar sabendo o que eu estou Gostaria de falando. saber por que tanto atraso para a dublagem chegar no lugar que ela merece chegar, já que ela está agregada a um produto que tem um valor... Perdão, que tipo de atraso você está falando? Só para eu... O atraso de valor. De valor para nós? Valor tanto para vocês como para o público. Porque o público consumidor não conhece dublagem. Ele não sabe o que é. As pessoas que conhecem dublagem e não são dubladores são os frequentadores dos eventos anime ou anime. Animation, alguns falam anime, outros falam anime.
esses conhecem e adoram. E os fãs que, se eu fosse contar as vezes que um fã já chorou na minha frente, fãs de mais idade, trazendo os filhos e os netos para verem, não dava os dedos da mão, não daria para isso. Então, como está a dublagem? Tudo bem, vamos começar. Antigamente, nós tínhamos pouquíssimos recursos técnicos. Nós tínhamos o filme era cortado em pedaços, por isso até hoje anel ou loop, anel em São Paulo, loop no Rio, fazia um sem fim que era colocado no projetor. Esse sem fim tinha um buraquinho no centro antes do início, que quando batia na tela aquele buraquinho, uma célula fotoelétrica lá fazia pum, e registrava isso, que é para depois, quando ligasse todos esses anéis, aí ia fazer a mixagem, ia colocar servo, alguma coisa que tivesse saído fora, enfim. Bom, mas nós tínhamos, no início da coisa, era aquele canal. Um canal estava gravado tudo e no outro canal a gente podia gravar o que quisesse. Então a gente tinha que colocar todo mundo para dublar um pedaço, um trecho, um anel, um loop, que entrasse naquela cena junto, naquela cena. Eu quero explicar para a câmera que às vezes eu falo para cá e às vezes eu falo para lá, porque o Dionísio está aqui e o Fábio está do lado de cá. Então eu não sou muito de olhar para a câmera, até porque quem trabalhou com televisão não olha para a câmera, olha para alguma outra pessoa tal. Mas de vez em quando eu dou uma piscadinha para você. Bom, eu faço assim. Isso, e ele gostou. Mas ele é barbudo e tal, e não, parece que... Então, se a gente for ver tecnicamente a coisa, hoje em dia, é óbvio que tem muito mais possibilidade, porque o digitalizado, o Pro Tools, você pode colocar um trecho, gravar 200, 300 vezes, o que der para fazer, porque pode ser feito isso. Agora, daí a dizer que por isso a dublagem ficou melhor, eu aí discordo. Porque antigamente, para você ser um dublador, para você chegar a uma condição de dublador mesmo, naquela época ninguém falava ator em dublagem, era dublador mesmo. Era preciso que você fosse bom, porque você tinha só feras a seu redor, você tinha Borges de Barros, você tinha João Paulo, enfim, todo mundo que você olhasse ao redor sabia fazer aquilo com uma mão nas costas. Então, a gente fazia aquilo com alma, como eu sempre costumo falar sobre isso, com alma e coração. Dentro da pouquíssima técnica, mas a gente ia vencendo, às vezes a gente não tinha som, então a gente pensava assim, bom, quando ele botar o pé esquerdo no segundo degrau, eu dou essa fala. Quando aquele soltar a baforada, eu dou... E ia por sinais que a gente pegava na tela, porque não tinha som. Então, a coisa foi evoluindo. Aí tivemos 2 canais, tivemos 4 canais, 6 canais, meu Deus! 6 canais, era uma coisa inesperada, 6 canais. E aí veio a época de Betacam, essas coisas todas, cada vez progredindo mais, até chegar ao digitalizado, ao Pro Tools. Só que com isso, abriu para muita gente. Antigamente, por exemplo, no Rio de Janeiro, os diretores de dublagem do Rio de Janeiro, quando eu cheguei, eram chamados de os deuses do Olimpo. Porque era um clube pequenérrimo, fechado, onde não entrava ninguém.
E, por exemplo, quando eu cheguei, a diretora era a Ângela Bonatti e Sumara Luiz, e só. Segundo a própria Sumara, quem estreou, a feminina que estreou, foi a Carla Tivelli, mas que não é do meu tempo, então eu não posso, ela que conta a história. Mas a mulher que eu conheci dentro da dublagem foi a Ângela Bonatti. Eu fui inclusive dividir uma sala com ela. Então eu sei bem, era uma sala para mim, o Telmo de Avelar e ela. Eram 3 pessoas numa sala, quando a gente marcava filme, via, aquelas coisas todas. Se eu fosse falar que hoje em dia a dublagem está muito melhor, eu precisaria dizer o seguinte: a dublagem tem muito mais recursos, porque hoje em dia o dublador está lá dublando e o diretor ou a diretora diz para o técnico: dá uma adiantadinha nesses 3 quadrinhos aí, e fica em síncro. Quer dizer, hoje em dia a boquinha não é o mais importante, só que para a boquinha não ser o mais importante, acho que o mais importante seria a interpretação. Porque sem boquinha e sem interpretação, não é dublagem, né? Não é? Sim. Não é? Não é? Voice-over. O Pro sincroniza. Olha, passou um pouquinho, recolhe aí tá, o técnico vai e mostra, tá bom. E que hoje em dia virou regra isso, né? E coisas assim. Quer dizer, hoje em dia a boquinha não é o mais importante. Só que para a boquinha não ser o mais importante, acho que o mais importante seria a interpretação. Porque sem boquinha e sem interpretação, não é dublagem, né? Não é? Sim. Não é? Não é? Voice-over. O Pro sincroniza. Olha, passou um pouquinho, recolhe aí tá, o técnico vai e mostra, tá bom. E que hoje em dia virou regra isso, né? E coisas assim. Eu às vezes assisto filmes naquele canal PCM, passa clássicos, né? Daquelas épocas. De graça, eles passam de graça. E você observa que a interpretação artística da dublagem era fantástica em muitos filmes. Ah, sim. Porque, primeiro, a dublagem em São Paulo e no Rio também, a dublagem era oriunda das radionovelas. Nacional no Rio e São Paulo, a Rádio São Paulo. Então, quem veio dublar? Os melhores da rádio. Ézio Ramos, enfim, o pessoal todo que dublava, que fazia a radionovela. Radionovela é uma coisa que ou você sabe ou você não sabe fazer. Porque você recebe o papel, tem lá o capítulo, você não decora, você vai lendo ali e tal, se engasgou, tá, volta de novo ali e tal. Mas é uma coisa que tem que ser espontânea, né? E você sabe que você não está sendo visto, você está sendo ouvido. Você tem que botar o coração e a alma. Jogar o personagem lá no... Quando, em toda palestra que eu dou, eu digo o seguinte: aprenda a trabalhar com o coração e com a alma. Se você não fizer isso, você não vai enganar ninguém. Porque as pessoas vão ver que aquela voz está fria, que aquela voz não tem sentido para aquela expressão que está lá na tela. Porque uma coisa é você deixar soltinho. Vou deixar soltinho aqui. O soltinho às vezes fica uma... Então não é seguir. Porque aquilo que está lá é que tem que ser coberto. Tem um exemplo que eu sempre dou. Um ator estava dirigindo um diretor estava dirigindo um ator e disse para ele: olha, essa cena aqui você vai fazer o seguinte, você vai falar para a pessoa I kill you, I kill you. Só isso, tá? Tá bem. Vamos lá, então
Aí começou e o cara falou, aquele. Eu falei assim, não. Fale só aqui. Mas, não, fale. Aí o cara fez, aqui. Outra cena, agora você vai fazer isso, você vai girar, vai pegar a navalha do seu bolso e vai passar nela e vai matá-la. E vai dizer, vai ser aquele. Quer dizer, o cara é um psicopata. O cara que vai dublar esse cara não pode querer ser engraçadinho e botar mais do que aquilo que está para mostrar que sabe interpretar mais. É obrigatório falar, eu vou te matar. Não falei que eu ia te matar? É só isso que dá. Porque é isso que o autor, o diretor quis, o autor quis. Não podemos nós, brasileirinhos, deturpar, modificar. Só que, quando existe um diretor de respeito, ele sabe dizer pro cara, olha, cuidado aí, hein? Não vá trocar aí, hein? Olha, maneira, olha, não põe muita tinta aí não. Porque o dublador sempre quer mostrar que sabe interpretar. Então ele quer passar aquele negócio, sua ordinária, eu vou te matar. Quando às vezes não é isso, sua ordinária, eu vou te matar. É só isso que dá. Então, a dublagem é a arte de seguir o que lá já está em outro idioma, só. E não se deixando conhecer. Não é preciso botar uma marca, aqui eu vou falar assim, porque aí vão saber que é o Silvio Navas. Não, a gente tem que desaparecer pro filme, pro cara em casa acreditar que aquele ator está falando em português. E não é um trabalho autoral. Que não é um trabalho autoral, é um trabalho que a gente tem que vestir aquele personagem que lá está em português. Porque é o que acontece com o desenho, por exemplo. Ninguém ouve desenho em inglês. A criança não assiste desenho em inglês. Quer dizer, uma ou outro geninho aí deve assistir, que o pai força, sei lá. Não, nós dublados, você vai aprender a ver desenho em japonês. Né? Mas não é o nosso caso. O desenho é uma das coisas que sempre foi colocado em português. Quer dizer, a partir de um momento que houve a necessidade de dublar, graças a uma lei do Jânio Quadros, que chamam de maluco, chamam de louco, chamam de tudo. Mas se hoje a dublagem existe no Brasil, foi por conta do primeiro passo dele. Por que ele fez? Não foi também para ajudar o dublador. Foi por quê? Porque estava muito fantasma, botava ali embaixo escrito tudo tremendo, ninguém via nada, não se interessava em ver. Então ele fez a lei que os filmes precisavam ser em português. Ele é que bolou o quartel-general dele, enfim, a vassoura, sei lá o que. Mas ele é que nos ajudou. Para hoje em dia as pessoas estarem talvez deturpando o que ele sonhou. E no que você se refere ao modo de dublar, a interpretação, muita gente confunde interpretação com tradução. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. A tradução regionalizada é para facilitar o entendimento do espectador. Agora, a interpretação é o que você está falando. Para entender, por exemplo, uma piada americana que não tem sentido aqui. O que você chama de regionalizada? Por exemplo, você vai traduzir uma expressão, então você pode adaptar diferente daquilo que é utilizado na origem. Não chamar my best friend de meu melhor amigo. Sim. Agora a interpretação é justamente o que você falou, tem que ser só baseado no original. Tá. Uma das coisas mais necessárias em uma dublagem é um bom diretor. Porque o bom diretor, primeiro ele assistiu o filme, o diretor geral de dublagem, chama-se diretor geral de dublagem. Ele assiste, marca, faz o esquema de dublagem, quais anéis lupes vão antes ou vão depois. Ele é o responsável e escala. Aliás, eu parei de dublar, por exemplo,
numa casa que está fechando, que é a Alan, porque eles colocaram os técnicos para escalar ator. E eu me neguei. Negou, cortou. É sempre assim na dublagem. Negou, cortou. E hoje eu vejo que as pessoas é óbvio que os que lá trabalhavam têm um amor por aquele lugar, estão chateados, sentidos, tristes. Estou de pleno acordo com eles. Não é o meu caso, porque eu, na ocasião, quando os mandantes disseram que quem iam me escalar eram os técnicos, pisaram em mim, pisaram naquilo que eu mais sagrado tenho, que é a arte. Não que eu tenha alguma coisa a ver contra técnico, mas técnico é técnico, ator é ator. Respeito, eu nunca fui escalar o dono de uma casa de dublagem. Entendeu? Cada um tem as pessoas que querem. Pessoas casam, descasam com quem querem, com quem não querem. Enfim, fazem o que bem entende nas casas de dublagem. E a gente não apita. É problema da casa de dublagem. Agora, nós temos que ter respeito pela dublagem. Então, se eu vou trabalhar, primeiro eu acho o seguinte: eu não sou o primeiro e único, eu não sou o rei de nada, eu não sou um semideus, eu não sou, me desculpe, porra nenhuma. Eu sou uma pessoa que escolheu uma profissão e tenta levar ela a contento. Quando eu vou trabalhar, eu adoro que tenha um bom dirigente, que chegue para mim e diga: Silvio, esse cara que você vai dublar, ele é meio narcisista e lá pelo meia hora de filme ele vai ser enrabado e aí vai ter um trauma. E me conta a história que é o que havia antigamente. Na Herbert Richards, os diretores contavam a história para você, diziam para você: olha, esse cara é... Porque aí você já tem uma linha de dublagem. Até porque não tem laboratório, que nem no teatro, por exemplo. Você não decora nada, você pega ali na hora o texto. Então, eu adoro quando eu sou dirigido por um bom diretor e fico à disposição dele. Todos os diretores que eu dublei têm que ser testemunha disso. Eu sempre segui aquilo que eles quiseram. Mesmo que eu não estivesse de acordo, eu citava: escuta, você não acha melhor ao invés disso eu beber? Não, então tá bom, vamos lá. Porque eu estou ali na função de comandado. O dublador nessa hora que está dublando, ele é um comandado. Agora, quem comanda, o comandante da dublagem naquela hora, tem que ser um cara que a gente confie. Não pode ser um amigo do amigo do amigo do amigo do dono, um cara que, sei lá, que não vai cobrar o normal, como alguns já fizeram, vai colocar mais anéis em cada hora. Em relação a essa dublagem inicial no Brasil, essa coisa mais artesanal, né? Você acha que a quantidade, com o advento do DVD, canais a cabo, essa quantidade, você acha que influenciou também na qualidade, pela rapidez, pela quantidade de trabalhos que precisam ser feitos? Você acha que isso de alguma forma também influenciou na qualidade da dublagem? O que aconteceu foi o seguinte: nós fomos nos abaixando tanto que mostramos a bunda. Então, eu tenho uma passagem, só para de pecinha, uma vez numa firma, a Globo me contatou para fazer uns capítulos de uma novela lá. Aí o cara veio e falou assim: olha, são tantos capítulos, o preço é tal. Eu falei: o quê? O preço por capítulo? Não, por esses capítulos tal. Me desculpe, cara, eu não vou fazer porque não me interessa. Eu ganho mais aqui do que você quer me pagar e eu não quero aparecer. Olha, fala com fulano, ciclano, esse termo, quem sabe interessa para ele. Foi falar com um e esse um aceitou participar da coisa. Aí, depois eu perguntei para ele: escuta, isso aqui
filha, você topou o que eles ofereceram? Porque eu ouvia a gente. Ah, não, mesmo que fosse de graça eu faria, porque eu quero que a minha família me veja. Então cada um tem um pensamento. Eu não quero aparecer para ninguém. Eu não quero ser o líder de absolutamente nada. Porque no fim das contas o líder, é muito difícil um líder um dia não trair a própria causa. Pode ver pela história aí se eu estou mentindo. Então, se você me perguntar se a dublagem de hoje está melhor do que a de ontem, eu diria que não. Antes nós tínhamos uma dificuldade danada para gravar, para colocar de tudo de volta, enfim, para passar aquele filme, a cópia de dublagem era uma que ia, não era assim, põe no ar, blum, e a rede, não. Era para tinha um papelzinho na frente da censura, etc e tal. E nós fizemos uma greve dentro do regime dos verdes. Em 1977 foi a primeira greve de classe que foi feita e ganhamos. Então, corremos muito perigo de, inclusive, nem voltar para casa. Existiam dubladores nessa época. 4 meses. Existiam dubladores nessa época que vinham dublar disfarçados de caminhoneiros. Porque se eles aparecessem e falassem fulano tá aí, o DOPS, nhoque, não, DOPS não, porque o DOPS é de São Paulo, mas o lá do Rio, DEOPS. hã? DEOPS. DEOPS, sei lá, nhoque neles. Então, eu tive uma passagem, um cara bateu na minha casa e falou, Silvio, por favor, dá para você guardar isso para mim? Era um pacote pardo, né? Um pacote pardo. Falei, claro que dá, mas pelo amor de Deus, não mostra isso pra ninguém, porque senão eu tô fudido, ele falou. Mas foi legal, cara. Pô, e eu já conhecia ele de uma movimentação, porque eu ando nesse meio desde a Rua Maria Antônia de São Paulo, quer dizer, enfim, eu passei por batidas que o cara falava assim, todo mundo com documento aí, botava em cima do balcão, quando estava no Excelsior, os barzinhos ali de perto, e o cara... O documento. E eu tinha um documento onde dizia só nós, atores, só nós, artistas, e as prostitutas tinham igual, que era da Polícia Federal. Aí ele pegava o meu, olhava assim, esse pode ficar, é prostituta, e pula no meu saco. Então, é verdade, eu tenho a carteirinha, eu posso mandar uma cópia para vocês colocarem lá, é verdade. Então, ele deixou isso comigo e nunca mais eu o vi. Quando passou a fase do Figueiredo, aquela coisa toda, que graças a Deus existiu um Figueiredo nesse país, um general com a cabeça do Figueiredo, porque senão nós estaríamos naquela merda até hoje. Por causa dele é que as coisas mudaram muito do lado de lá, né? Porque ele não gostava de seguir aquilo, ele gostava de cavalos. Quem gosta de cavalos não pode ser tão ruim. Quem gosta de animal, de qualquer jeito, o cara que gosta de animal não pode ser tão perverso, né? Você não enraba o animal. E além dos cavalos, ele estava no meio de outros. Também, muitos. Então, sumiu. Aí um dia eu lembrei, falei, engraçado, eu vou pegar aquilo. E aí eu tinha colocado num sofá, por trás de um forro, guardado. E aí abri o pacote, era um livro negro, capa negra, dizendo célula ida qualquer coisa do Partido Comunista, BBB, bababá, lá do fundamentalismo. Ou seja, se me pegam com aquilo, eu nunca mais estaria dando uma entrevista na vida. Então, teve gente que nunca passou por esses apertos. Teve gente que nunca precisou sair corrido. Mas teve muita gente daquele tempo que hoje
não estão mais aí. Eu sou uma das últimas peças que está por aqui ainda, e comigo estão mais alguns aí. Teve muita gente que nunca participou dessas coisas porque sempre foi de uma direita. Então, eu nunca gostei da direita. Eu nunca gostei da direita. Estou falando para vocês colocarem aí, eu nunca gostei da direita. Nunca. Quando eu substituí o Aldo César no Bender, que faleceu, um dia nós dublamos aí, para lá. Quando eu o substituí, Futurama. No Futurama, o Bender no Futurama, o robô. Eu quis fazer uma brincadeira e acabar um pouco com as diferenças de São Paulo, essas bobagens e tal. E aí eu coloquei coloquei bro, aí ó, porra meu, essas coisas todas, eu fui jogando com essa brincadeira para tirar aquela coisa do, isso é, quem fala isso aí é paulista, quem fala isso aí é carioca e tal. Fui brincando com isso e acho que até hoje algumas pessoas falam que gostaram disso e tal, que se divertiram. Então, o Bender tinha duas manias na vida. Ele gostava de uma bundinha e gostava de cerveja. Eu não podia falar bundinha. Então eu apelidei, porque existe aquilo que na comédia, no humorismo, a gente chama de bordão. Na dublagem a gente também encontra bordões que é para se pegar ali, para já mais ou menos endereçar quem está ouvindo a coisa. Então, eu coloquei rechonchuda. Posso dar uma apertadinha na sua rechonchuda? Desculpem. Quer dizer, é uma brincadeira que eu fazia com ele, mesmo porque ele não podia, se tratava de uma Record. Um dia veio um episódio onde numa das cenas eu teria que falar, porque não dava para fugir. Ele falava, eu adoro uma bundinha, ó, bundinha. Falava mais de 30 vezes em seguida. E eu falei para a diretora, olha, isso aí não vai passar na Record não, e não tem jeito, dito e feito. Quando chegou esse capítulo na Record, eles cortaram a série. Só a Fox é que exibiu, porque, né? Mas eles não... Então, enfim, às vezes, eu para não falar um traseiro, olha que traseiro, né? Uma coisa, parece caminhão, né? Olha que traseiro. Ninguém fala mais isso. Ninguém mais fala isso. Fala, você pesquisa que você vai encontrar que fala. Traseiro gordo. Me apareceu um caminhão, tinha um traseiro. É engraçado, né? Mas não é a nossa realidade, né? Então, a gente sabe que o palavrão ficou como uma coisa proibida na dublagem, enquanto que na novela os caras falam o que bem entendem, brincam com as coisas, falam tudo que der na telha e passa. Mas aí é a Globo, os grandes podem tudo, né? Então a gente às vezes é obrigado a falar coisas que a gente tem que dar um jeito para não ficar tão, desculpe, tão bosta. A palavra tem que ser dita na hora, da maneira que tem que ser dita. Se a gente não diz daquela maneira, então não diz, não trabalha. Não, existe uma classificação de censura. Você vai fazer um bêbado. Se você não falar com a voz, eu sou bêbado porque eu quero ser, não tem graça. Como é que você vai fazer isso? Você tem que falar assim. Você tem que dizer, olha, eu tô bêbado, não tô conseguindo falar. Se você vai fazer um alemão que fala assim, que fica falando, né, que foi, você tem que falar assim. Você não vai falar, eu sou alemão. Não, eu sou alemão. Tem que falar. Então, desculpe. Mas entrevistado também tosse, né? E também faz outras coisinhas, que bom que não sai na câmera. Bom, então, eu acredito
que um dia a gente ainda vai conseguir falar tudo, porque o povo vai pedir que se fale. E isto que nós estávamos falando agora há pouco, que infelizmente estava desligado, é preciso dar conhecimento ao povo, não é só pensando em internet. Tem muita gente no Brasil que nem sabe o que é internet. Mas é preciso entregar para o povo a nossa história, entregar para o povo aquilo que nós queremos de fato e o que nós somos. Quando a gente conseguir fazer isso, aí todas as coisas irão para frente. Então, se ontem existiu uma asa, se existiu uma Sonate, e deram mais ou menos resultado, ou não deram mais ou menos resultado, não sei dizer, e não sei dizer a razão. Gostaria que alguém me dissesse a razão real de uma asa, de uma Sonate, né? Por aí, não me lembro em qual é a coisa. Não ter dado certo. Será que é sempre a mesma razão? Porque as pessoas não contribuem só? Não sei. Uma dúvida que eu tenho, desculpe, eu tenho essa dúvida. Então eu acho que é preciso gente séria fazendo coisas sérias para atingirmos um objetivo sério. Acho que essa é a diferença. Você não acha, Dionísio? Aliás, uma diferença também, que uma prova do que você falou agora há pouco, de que não se dubla como se deveria no original, é justamente a dublagem, para você ver a diferença hoje do VaptVupt de produção. Digamos que um dia, se voltasse uma dublagem que foi feita com os cortes do contratado, do contratante, aí a gente, agora nós vamos passar a versão sem os cortes. Não existe isso. Não tem registro disso. Antigamente, existia um distribuidor que antes de entregar o filme para ser dublado, ele tesourava o filme todo e cortava aquilo que a gente chama de sem fala, SF. O cara estava numa estrada, ia pelaquela estrada um monte de tempo, ele cortava, porque as casas de dublagem recebiam pela metragem da coisa. Então esse distribuidor cortava tudo, dilacerava a obra, deixava o máximo conciso possível para pagar menos. Incrível. Não é? Eles são incríveis, né? Pergunta a você. Ô Silvio. Oi, como vai? Tudo bem? Hoje, a gente tava comendo e bebendo aqui, esqueceu da reportagem. Ô Silvio, sobre a questão das distribuidoras, né? O que você acha aí desse trabalho, das dificuldades, dos preços? A gente sempre procura uma palavra para deixar a coisa mais suave. É vergonhoso, é horrível a forma com que eles nos tratam. É sempre como se nós fôssemos o pó do cocô do índio, ou sei lá o que, do cavalo do índio. É abusiva essa relação, você acha? Muito abusivo. E aí há um pensamento contrário dentro do nosso meio, que as casas não são culpadas pelo fato. Alguns já pensam que são culpadas pelo fato, mas a gente há de compreender que se a casa de dublagem se nega a fazer a vontade do distribuidor, ela fecha. Nós tivemos há pouco tempo o caso do Hermes, que acabou pagando para todo mundo. O filme da Disney. A Disney, essa Disney
ela é tão engraçadinha com o Mickey, com aquela turma toda, não tem vergonha na cara. Ela tá sempre querendo pisar em alguém. Não vale a pena também perder muito tempo xingando ele, porque eles não têm vergonha na cara mesmo. Bom, então, o americano, quando manda alguma coisa aqui pro Brasil, ele já ganhou o que ele quis em cima daquilo. Às vezes até na bilheteria americana, no consumo interno americano, ele já ganhou o que queria. Então quando chega aqui, deveria ser uma coisa assim de qualquer valor está bom. Porque mais ou menos não vai fazer diferença na renda deles. Mas não é bem assim. Eles querem o menor preço em tudo. As firmas de dublagem, as casas de dublagem, até um tempo aí atrás, quando não havia o tal Pro Tools, quando as casas precisavam ser organizadas numa mansão, num castelinho, enfim, uma fachada bonita, nesse tempo o preço era, vamos dizer, porque existiam poucas casas de dublagem. A partir do momento do tal Pro Tools, de digitalizado, tudo, a coisa ficou tão barata que hoje em dia, se você abrir uma casa de dublagem no seu banheiro, desde que você tenha o material necessário, que você tenha o tal de Pro Tools, as placas necessárias, enfim, desde que você tenha algumas coisas, você ganha tanto quanto ou muito mais do que algumas casas que estão há muito tempo organizadas por aí. Porque as casas grandes, famosas, grandes, Alamo em São Paulo, Eggert Richards no Rio, a própria VTI, enfim, as grandes firmas, as grandes casas de dublagem precisam de um corpo para acompanhar essa grande casa. Então são mais técnicos, mais estúdios, enfim, tudo mais. Uma estrutura muito grande. Né? Muito grande. Até um determinado tempo aí para trás, o desenho asiático não existia. Era muito difícil alguém trabalhar com desenho asiático. Hoje em dia está infestado. Está infestado. O Japão, China, Coreia, eles são, parece que eles acordam fazendo desenho. Então, esses desenhos vêm para cá por uma porcaria, para algum distribuidor. Esse distribuidor dubla por uma porcaria e quer nos pagar uma porcaria. Então, é a roda da porcaria. O que se faz contra isso? Não sei. Só sei que devia haver um pouco mais de vergonha da nossa parte e não ficar fazendo a vontade deles, porque eles são o cancro que existe dentro do nosso meio. Se a casa de dublagem tem ou não que seguir o que eles pedem, por exemplo, nos espetando contratos espúrios, contratos nojentos, onde nós passamos o direito da nossa voz para eles, aí são outros 500, são coisas a verificar. Nós temos alguém cuidando disso, que é a ANAD, no momento é a ANAD, então a gente espera que dê resultado. Vai dar resultado? Vai dar resultado se todos se unirem por uma coisa só e não deixarem alguém falando sozinha, como é o caso da Sumara, querendo fazer tudo e não podendo dar conta de tudo, porque ela precisa inclusive de grana, porque nenhuma sociedade, nenhum sindicato, nada disso funciona se as pessoas não contribuírem, não pagarem alguma coisa. Então, ninguém anda sozinho.
ela precisa se locomover e precisa dar o seu tempo full time para aquilo lá. Ela acaba não tendo tempo de ganhar o dela. Se ela não tem tempo de ganhar o dela, o que acontece? Acontece que ela tem que ter proventos. Alguém tem que pagar por isso. Se ninguém paga, e vai me perguntar, você paga? Não, eu não pago. Eu não pago porque quando eu deveria ter entrado para a ANAD, acabei não podendo por dinheiro. Hoje em dia, por exemplo, eu também não estou ganhando menos do que estava ganhando. Eu já coloquei dentro, numa resposta para a Zódia lá. Zódia é uma das donas de um estúdio do Brasil que também é do Hermes, né? Hermes Baroli. Aliás, nunca trabalhei lá também. Ele nunca me chamou para nada. Eu sim o recebi no Rio quando ele era moleque e briguei contra o Rio por estar escalando um paulista. Mas eu fiz porque eu acreditava nele. Mas cada cabeça uma sentença, a gente também não pode mexer nisso, né? Cada um sabe o que faz da vida. Eu penso assim, se outros não pensam. Mas toda casa de dublagem que for ficar a favor do dublador vai acabar fechando. Agora, algumas pessoas dizem que algumas casas fecham até por uma questão interna de contabilidade, sei lá, isso eu não vou mexer porque só sei que a Herbert Richard tem que me pagar mais de 500 mil porque eu ganhei a ação. Só não recebo porque o perito não consegue chegar e dizer, olha, o seu Silvio tem que receber tanto. Então só estou aguardando, já ganhei a ação, gente, ganhei a ação, assim como também ganhei uma ação contra a Dubla Vídeo. Apenas não precisou seguir porque eles pediram um acordo e eu fiz com eles, mas recebi o que eu queria. Porque eu, por exemplo, não dou nota fiscal ilegal. O que é uma nota fiscal ilegal? Se não for minha, alguém arranja para mim e eu assino. Tá errado. Se a gente quer que os outros prestem com a gente tem que prestar também. Ou estou errado?